E aí pessoal, tudo bom? Sou Ralph Gomes e hoje estamos mais uma vez aqui no canal Pare para Pensar. Agora na madrugada, acordei aqui, vou tomar um leite com torrada. Nada para fazer, né? Como sempre. Hoje estou totalmente à minha disposição, né? Como sempre, as conquistas da vida, né? A maior conquista da vida é a morte. É para lá que todos nós estamos indo, né? Não há como correr, mas a gente tem que pensar que a morte também não é uma experiência. Logo, ninguém vai morrer de verdade, né? Tudo que existe... Ai, caiu aqui. Tudo que existe é a experiência da vida. Tudo que é possível é essa experiência, né? Aqui, uma água para esquentar. Tudo que existe é a experiência da vida. A morte é a inconsciência absoluta, né? É o nada. É o vazio que resta, né? Então fazer o quê, né? Estamos aqui, temos que viver. Há uma imposição natural, né? Vivemos demais, sabe? Vivemos mais do que a maioria dos animais deveriam viver. Nós que também somos animais, né? Complicado, sabe? Porque você cansa. Eu mesmo estou cansado, né? Mas eu estava muito mais cansado quando eu tinha que trabalhar. Eu entendo a posição das pessoas que ainda são jovens, né, que precisam do trabalho, que ainda são escravas desse sistema. Eu entendo. Difícil. Mas faz parte, né? E estou falando aqui agora da minha condição, né? Hoje, totalmente livre. Mas por mais livre que seja, por mais livre que eu seja, né? Essa liberdade se restringe aqui à minha mente, essa liberdade se restringe à minha casa, é porque eu não gosto de nada mesmo. Eu já despertei para as ilusões desse mundo aqui. Não me iludo com nenhum tipo de experiência exterior, experiência com pessoas e lugares diferentes. Nada disso me ilude, né, digamos assim. Nada disso me apetece. Experiências com outras pessoas, experiências em outros lugares. Já passei por tudo isso. Já cansei de tudo isso. No final, né, você só descobre que a única experiência que você tem é com você mesmo. Aqui, estourando aqui meu leitinho. E aí, depois que você descobre isso, né, você descobre essa verdade, que a única experiência que você tem é com você mesmo, você cai numa coisa chamada solipsismo. Solipsismo, traduzindo, é só eu existo. Porque tudo que existe nessa vida é você e suas projeções mentais, né? Tudo que existe nessa vida, você e suas projeções mentais. Você projeta as pessoas para dentro da tua mente, né? Projeta todo o universo, todo mundo para dentro da sua mente. Você acha que o universo existe sem você? Ô, coitado! Você realmente acha que existe alguma coisa assim, sem que você observe? Você já parou para pensar nisso, né?
A maioria das pessoas tem a visão embotada, né? Por causa da ideia religiosa. Ai, acho que vão morrer, que vão viver em outro lugar, né? Que vão ver o próprio velório, que vão ver tudo que acontece. As pessoas imaginam a vida depois da morte. Isso é impossível. Isso é uma aberração da intelectualidade. Uma aberração do raciocínio. É impossível experimentar alguma coisa que não seja a vida. Portanto, a visão religiosa, como eu falei, turva a mente do indivíduo, né? Ele acaba realmente achando que ele vai experimentar alguma coisa depois da morte, né? Que coisa ridícula isso. Quantas loucuras não se faz por aí, né? As pessoas muitas das vezes acham que os nossos canais, por nós falarmos a verdade, por nós mostrarmos as coisas às claras, sem fantasias, sem mentiras, por nós combatermos essa aberração intelectual chamada religião, muitos acham que os nossos canais vão levar as pessoas a ficarem em depressão, a quererem se churrascar. Oh, é o contrário, sabia? Porque se você tem plena noção da realidade, você cresce aqui na sua mente. Você deixa de ser infantiloide, deixa de acreditar em bobagens, em guias de cegos, em doutrinadores religiosos, em líderes religiosos, no seu Papa, né? Todos esses imbecis do mundo, né? Cuja religião só presta para enganar, iludir, fazer a pessoa cada vez mais ignorante. Tá lá o Papa todo fudido, né? O que adianta a porra da religião dele? Tá fudido igual todo mundo, por quê? Porque a realidade é essa, tá todo mundo fudido. Seja o Papa, seja o Presidente da República, seja você, eu, estamos todos no mesmo barco. Caminhando pro buraco. O que acontece é que alguns vivem melhor, né? Alguns vivem pior, alguns vivem na miséria, outros vivem na abundância. A gente aqui prima por viver na abundância. Ou seja, na ausência de escassez. Eu não gosto de escassez na minha vida, sabe? Mas eu também, como eu não sou uma pessoa gananciosa, né? A minha abundância se limita às coisas que eu preciso. Escassez só de pessoas. Pessoas só atrapalham, né? Pessoas são sempre problema. E as pessoas pensam isso, né? Nossos canais vão levar as pessoas a se deprimir. Se você só tem uma vida, amigo, que é o que a gente ensina aqui, você vai ter que saber aproveitar essa vida da melhor maneira possível. Não adianta botar responsabilidade na conta de ninguém sobre os seus problemas, os seus erros, as suas ilusões, as suas fantasias. A responsabilidade cai toda no seu colo sobre a sua vida. Torradinha. E é isso que a gente sempre fala aqui, né? Que crescer é isso. Crescer é parar com as fantasias. Parar com as coisas inúteis. Tem nada mais inútil para quem quer crescer do que a religião, do que crenças absurdas. Né? E muitas barbaridades acontecem por aí que as pessoas acreditam que vão ter outra vida. Né? Que podem fazer merda nessa aqui e escapar para outra. E muitas pessoas que pensam que podem fazer o que quiserem
se churrascarem depois, né? Porque vão para outro lugar, né? Vão estar livres das consequências do que fazem nesse mundo aqui, né? Que piada. Essa doença chamada pensamento religioso que gera toda essa loucura. Quando você entende, né, que se você morrer você não vai para lugar nenhum, quando você entende que se você morrer você não vai ter tranquilidade, você não vai ter paz, todas essas coisas são experiências, e na morte não existe experiência alguma, então não existe paz, não existe tranquilidade, não existe liberdade, não existe nada. Não existe como fugir para lugar nenhum, né? O único lugar possível é a existência terrena. Até agora, o que a gente conhece é isso, né? Em milhares de anos do homem sobre essa terra aqui, o homem caminhando sobre essa terra, né? Desde que ainda era lá primitivo, ele já era lá um primata, né? Dentro das cavernas. Desde quando caminha sobre essa terra, começou a caminhar sobre essa terra, nessa configuração nossa de Homo sapiens, ninguém provou nada ao contrário, né? Morreu, acabou. E aí é bom, né? A gente fazer um exercício mental, a gente voltar lá naquele tempo, né? Tempo das cavernas. Né? O que eram as cavernas? As cavernas eram verdadeiras proteções, né, para o homem primitivo. Eram as casas do homem primitivo. E meu torradinho. As cavernas eram as casas, os abrigos. Então o que acontecia? Imagina o cenário, né? Aquele homem primitivo que não tinha nem linguagem ainda, né? Já tinha essa configuração de Homo sapiens, mas ainda não tinha linguagem. Então esse homem, ele estava lá agrupado, né? Aquela macacada toda agrupada, coletando alimentos e tal, né? De repente, né? Isso durante o dia, havia a felicidade do sol, né? Então o sol sempre foi reverenciado, né? Eles viam, né, aquela coisa brilhante no céu. Imagina, na mente do primata, né? Do homem primitivo, dos primeiros aglomerados de macacos, né? De bonobos. Imagina o que não devia ser o céu para eles, né? Como eu falei, não tinham nem linguagem, então eles tinham uma maior percepção, eles já pensavam, eles já eram capazes de fazer certas ferramentas, de se agrupar de forma mais inteligente, né? Depois de um tempo também começaram a utilizar o próprio fogo, né? Dos raios que caíam, né? E queimavam as árvores, eles aproveitavam esse fogo e aprenderam também, depois de um tempo, a fazer o fogo, né? A produzir o fogo, chamada Era do Fogo. E aí o que acontece? Esse animal primitivo, que mal tinha linguagem, não tinha cultura, era pré-história, né? O que é pré-história? Antes da história, né? Antes da cultura. Antes da cultura falada e escrita. Não havia linguagem. Então não havia como... as informações eram passadas de forma ou através de gritos, grunhidos, né? Sons que aquele ser primitivo emitia, ou através de linguagem corporal. E aí, como eu falei, né? Eles ficavam muito bem agrupados durante o dia. Mas aí acontecia aquele fenômeno, né? O sol começava a ir embora. O sol começava a desaparecer no céu. E aí vinha a escuridão. E aí vinha o terror. E aí vinha o pânico. Por quê? Muitos predadores, né, atacam à noite, preferem atacar à noite. Né? Somente felinos, né, enxergam melhor à noite. Tigres, leopardos, leões, onças. Muitos desses grupos eram abatidos por esses predadores terríveis, né?
à noite. Então o que acontecia? Os macacos se agrupavam para se proteger, né? Porque em grupo eles se sentiam mais protegidos. E ficavam ali, né? A noite toda apavorados dentro das cavernas. Nessas épocas primitivas, pré-históricas, sempre havia um macaco mais inteligente. Sempre havia o líder, né? Um líder que conduziu grupos, os primeiros grupos para dentro das cavernas para protegê-los, né? Muito provavelmente esses líderes ganhavam uma posição de poder dentro desses grupos e ganhavam também, né? Como até hoje os macacos lutam, os animais lutam pelo direito de procriar. Muito provavelmente esses líderes tinham precedência, né? Prerrogativa sobre as fêmeas. E os filhotes desses líderes nasciam com uma genética também já mais privilegiada, né? E foi aí que se foi formando as primeiras hierarquias sociais. Através desse sentimento religioso de medo de algo superior, né? Porque ao mesmo tempo que eles viam o sol, eles sentiam o calor do sol, então eles deviam idolatrar o sol, porque dava visão, né? Aquecia. E a noite era terrível. A noite era associada à morte, aos predadores. Por isso que, né, como costumo dizer, a caverna foi a primeira igreja. A caverna foi um protótipo de igreja. Uma proto-igreja. Porque imagina também durante o dia, né, os macacos muito desorganizados, né, aqueles primatas, não, os primeiros homo sapiens. Como eu falei, sem linguagem, tem que imaginar eles sem linguagem, só com linguagem corporal, mas eles já tinham essa capacidade de pensar, né? Estava se iniciando, eram como crianças. Não tinham capacidade de construir certas ferramentas e tinham sempre os mais inteligentes. E o bando sempre era liderado, né, por alguém. Então imagina quando o dia se tornava noite. Quando vinham aquelas nuvens negras. É uma imagem interessante de se ter, né? Se construir na mente, né? Quando o céu se escurecia, né? Aquela floresta. E os macacos, né? Tudo lá com medo. E de repente os trovões, né? Causavam terror, a macacada correndo para tudo quanto ela desesperada. Os raios, né? Caindo. Muitos desses agrupamentos de gorilas podiam estar muito acima do nível do mar, né? Então estavam mais próximos ali das nuvens. Em áreas mais montanhosas. Aí, né? Os raios caíam e atingiam as árvores, e as tempestades, o granizo que machucava o corpo deles, né? As pedras de gelo caindo. Então, o mesmo terror que a noite causava, né? Por causa dos predadores, as tempestades também, as intempéries, né? Os trovões, tudo vindo sempre do céu. Né? A benevolência do sol vindo do céu. A beleza e a calmaria das nuvens brancas no céu. E também o terror vindo do céu. Né? Os trovões, os raios, relâmpagos, explodindo, desespero, o dia se torna noite. Mas houve os primeiros líderes, né? Entre esses macacos, que, por serem mais curiosos, foram explorando a área e acharam as cavernas. E quando acontecia isso, né? Esse pandemônio, esse desespero, eram esses que conduziam os outros para dentro dessas cavernas. E os protegiam, os acolhiam dentro dessas cavernas. Né? E ali dentro dessas cavernas se sentiam protegidos. Eles viam a chuva lá fora, o terror, né? As árvores caindo, os animais fugindo, né? Os raios, os trovões, o desespero, e eles ali acolhidos. Quando dominavam o fogo, poderiam muito bem colocar até fogo na entrada das cavernas para afastar os predadores à noite. Né? Mas nesses eventos catastróficos, né, de chuva intensa, de tempestade, com certeza os agrupamentos eram conduzidos para as cavernas por esses líderes. As cavernas foram as primeiras igrejas. É por isso que depois, né, quando o homem começou a desenvolver a linguagem falada, escrita,
e o pensamento mais organizado, digamos assim, pensamento até mais racional, né? Podemos usar essa palavra, com intenção, né? Com vontade racional, já conseguindo compreender certas coisas. É por isso que o homem antropomorfizou os deuses. Transformou tudo isso em religião. As lideranças existem desde a pré-história, liderança religiosa. As cavernas foram as primeiras igrejas. E aí esses grandes gorilões, né, que eram admirados pelos outros, que se consideravam mais fracos, né, se colocavam em posições de poder, procriavam, né, os seus filhotes, né, também tinham poder, né, poder vitalício, que eram filhos dos líderes. Muito provavelmente também nasciam com capacidades parecidas com as dos líderes, aprendiam com seus próprios pais, né, a liderança, e foram se formando as clãs. E as hierarquias dentro das clãs. E as inimizades entre clãs diferentes, né, de gorilas. Depois, com o tempo, guerras, né, todo esse tipo de coisa, tecnologia. E claro, o homem sempre com essa mentalidade primitiva, de se esconder do diabo. Né? O que é o diabo? Porque é por isso que o diabo é mostrado como uma figura terrível, né? Cheia de dentes, né? Aquela figura que parece um bicho, né? É meio homem, meio bicho, porque é associado aos predadores, associado também, né, aos trovões, aos raios, a tudo de ruim, né? Tudo que é perigoso, o diabo. Foi antropomorfizado, colocado na forma de homem. E né, os demônios também, né? Os demônios têm aquelas asas de morcego, né? Os morcegos são animais que, eu imagino, devem causar o terror naqueles seres primitivos, né? Aqueles morcegos gigantes, muitos deles hematófagos, podiam atacar, né, os gorilas lá, morder, tirar o sangue. Imagina o terror, né? Então por isso que o demônio tem sempre essa imagem meio de asa de morcego, essa coisa com, né, que o próprio morcego tem, né, aquele aspecto, né, de aqueles dentes pontiagudos. Então é a face do diabo, né? Foi construída de uma forma artística, partindo do próprio inconsciente coletivo humano. E aí hoje as igrejas são as cavernas, né? Onde o crente se esconde do diabo. Ele se sente acolhido, ele se sente protegido. Né? Ele vai atrás do sol, né? Porque ele idolatra o sol. Né? Todas as mitologias religiosas têm a ver com o sol, né? Praticamente todas. Né? Jesus é um mito solar. Né? Jesus é representado inclusive com aquela auréola em torno da cabeça. Representações artísticas, porque representa o sol. Jesus é sempre branco, representa a luz branca do sol. Né? E as pessoas sempre associaram, né, desde as épocas mais primitivas, o sol e o dia a uma coisa boa e a noite a uma coisa ruim. O tempo tranquilo, estável, a tudo de bom, e as tempestades, as intempéries, os trovões, os raios causam pânico, era associado ao mal, ao diabo. Né? É por isso que quando você vê um dia cinzento, você associa naturalmente, né, algo ruim, associa a morte, associa a tristeza, né? E os dias de sol, que maravilha, né? Que felicidade. Então, cara, tá tudo muito bem explicado, eu acho, né? Eu acho que realmente as cavernas foram as primeiras igrejas e por isso a gente tem essa macacada toda hoje, esses gorilões, né? Esses bonobos, agindo psicologicamente da mesma forma que agiam quando ainda eram primitivos, lá na pré-história, né? Todos nós temos essa configuração de macacos, né? de bonobo, de gorilas, somos primatas, não estou falando nada demais, nós somos primatas. Temos toda a configuração de primatas. Agora, são poucos que evoluem psicologicamente, né? Que conseguem entender antropologicamente a origem do sentimento religioso, como isso surgiu na mente primitiva do homem, como isso prevalece até hoje. Né? Como isso foi manipulado ao longo também dos milênios, né? Manipulado pelos líderes, que sabiam a verdade, muitos deles, né? Que sabiam muito bem e sabem muito bem como enganar aqueles que estão sob o seu controle.
sob a sua égide, né? Sob a sua proteção, entre aspas, né? Esses líderes religiosos não protegem ninguém, simplesmente são empresas religiosas, né? Mas o crente se sente protegido. Por quê? Ele tem a mesma mentalidade primitiva. A gente sabe que a mentalidade religiosa tem a ver com instinto, emoção, instinto de sobrevivência. Não é? Toda vez que se eles se agrupam para se proteger. Então, o ser humano é um animal de manada, né? Precisa de liderança e precisa de proteção nos grupos. Se sente protegido nos grupos. Então hoje as igrejas são representações das cavernas, da pré-história, onde o homem se refugiava do mal. O homem se refugiava das forças do mal, das forças da natureza, né? E esperava, né? Ansiosamente, né? Pela luz do dia, pela claridade, por Deus, pela iluminação, pela clareza de visão, né? Tudo isso é muito simbólico. Então eu vou ficar por aqui. Um abraço a todos. Estamos juntos pela propagação do conhecimento. E se você não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, né? Clicando nesse ícone aqui, você já sabe, você se inscreve automaticamente no nosso canal. Se inscrever, por favor, ative o sininho das notificações para estar recebendo as novidades dos vídeos. Se desejar, seja membro do nosso canal. Fui.